E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós temos uma excelente notícia aqui do Tribunal de Roma, né? Como vocês já podem ter visto pelo título, reconheceu os menores, detonou o decreto do Tatá, né? Dos ministros e os barques, tá mais que certo. Então nós vamos falar desse assunto nesse vídeo, eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu. Então respirem fundo aí, né? E vamos lá. Mas antes, né, como sempre, quero agradecer aos patrocinadores desse canal, patrocinadores esses que são os nossos membros, que inclusive temos aí um acordo com os membros que quando o assunto é urgente, né, nós liberamos o vídeo para todos. Então esse vídeo aqui é considerado urgente, porque envolve os menores, né? Então está sendo liberado para todo mundo. Meu muito obrigado a todos os membros. Se você é membro do canal, não esqueça de entrar no nosso Discord. O nosso Discord é aberto a todos, mas nós temos a área reservada do Europando e, muito importante, aqui ó, lista de planejamento, né? Eu sempre falo, também vai estar na descrição e no comentário pinado. Também quero agradecer todo mundo que comenta, todo mundo que dá like, meu muito obrigado. Se você comenta e dá like por um acaso ainda não é inscrito no canal, aperta no inscrever, que ajuda o YouTube a entregar o canal para mais pessoas e a gente com certeza vai ajudar muita gente e tirar muita gente da fantasia também. Tá bom? Falado isso, vamos aqui falar na vitória histórica do Tribunal de Roma, né? Que concedeu o direito da cidadania italiana, né? Reconheceu, na verdade, não concede nada, apenas reconhece aos menores, né? Contrariando o que está na Lei 74 de 2025, que queria impedir, né, essa transmissão. Então, o que foi decidido, né? O tribunal determinou que o Ministério do Interior deve prosseguir com a inscrição e todas as transcrições, né, nos registros civis, dos menores envolvidos. Também aceitou, isso é muito importante, um ato de intervenção, que é quando você coloca depois no processo, né, permitindo que os filhos menores entrem no processo dos pais sem iniciar uma nova ação. Tinha muita gente com dúvida sobre isso aí, né? Então o tribunal acatou, porque teve muita gente que entrou com o processo, não colocou os menores no processo, e aí veio toda essa maluquice, e aí depois a pessoa, putz, devia ter colocado o menor, né? E eles colocaram depois e isso foi aceito, tá? Vejam bem agora. A juíza afirmou que as novas regras não podem prejudicar situações pendentes, né? Garantindo uma interpretação constitucionalmente orientada da lei. Ou seja, gente, o judiciário vai seguir a Constituição, né? Eu sempre repito aqui no canal que quem é da via materna, quem fez o processo via materna, já tem um pouquinho mais de facilidade de entender, porque com certeza pesquisou sobre o seu processo e viu que pela lei você é bloqueado, né? Porque a Constituição italiana não contempla o teu caso. Então tá desbloqueado pela lei e o judiciário vai lá e, né, conserta essa questão. E o que o tribunal concluiu? O tribunal concluiu que os pais têm direito ao reconhecimento da cidadania italiana, né? No processo principal, que eles já tinham entrado, obviamente, né? E os menores também devem receber os mesmos direitos jurídicos. Por que essa decisão é inédita? Porque a primeira decisão conhecida, né, que nós temos direito em Roma, que protege os menores contra as limitações impostas pelos decretos dos ministros e os barques, né? Outros tribunais já tinham decidido de forma assim semelhante, né? Mas Roma, como é Roma, né, é um dos centros jurídicos mais importantes, então com certeza é uma força a mais. Lembrando que não faz muito tempo tudo era decidido em Roma, né? Então até agora o Tribunal de Roma nunca teve uma situação dessa, nunca emitiu uma sentença nesse parecer e agora emitiu. Então isso é muito importante, porque você está pegando um tribunal do centro da coisa toda que está dando um parecer desse, que está dizendo, olha,
tem como bloquear, né? Até inclusive para quem assistiu o meu short da Corte de Cassação, viu que até o Ministério Público é contra, né? Você limitar a cidadania dos menores, que é uma maluquice total, né? Não faz o mínimo sentido, né? Então, você tem que levar isso em conta, porque tem muita gente, né? Eu já falei sobre isso, que correu para aceitar o benefício de lei, né? Achando, não, mas eu vou garantir. Aí não consultou advogado, não se informou, né? Foi naquela ilusão que criaram. Não, mas depois a lei cai, volta tudo pirim-pim-pim mágico. Gente, muito complicado, tá? E só para fazer aqui, o que é o ato de intervenção? Porque muita gente provavelmente não fica na bolha, tão imerso assim na bolha, então eu quero explicar um pouquinho, né? O ato de intervenção é um mecanismo jurídico, tá? Que permite que alguém entre num processo já em andamento, né? Então o que aconteceu? O pai ou a mãe estava lá no processo de reconhecimento, os filhos não estavam, aconteceu o que aconteceu, o advogado foi lá e colocou os menores, tá? E aí os filhos menores pegam carona, né, nos processos dos pais, o que evita ter que abrir outro processo judicial, outros custos, outra demora, rolo, né? Rolo sobre rolo. Então, só para vocês entenderem o que é, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês lerem, tá? Se não ficou claro aqui no vídeo, mas eu acredito que deve ter ficado, né? E para vocês terem um contexto mais amplo, né? Existem outros processos em andamento na Itália envolvendo esse caso, o mesmo que aconteceu em Roma, tá? Que ainda não decidiu sobre a legalidade de colocar os filhos menores, não sei o quê. Então, vamos acompanhar. Nós já tivemos a audiência na Corte de Cassação, tá? E tá tudo, né? Vejam que depois de todas as pedradas que foram jogadas em nós, italianos de verdade, as coisas, né? A poeira começa a baixar, né? O jurídico, o próprio promotor começa a pensar assim, mas peraí, mano. Mas não tem descendente de italiano e italiano que nasceu na Itália. Nós somos todos iguais. Eu não vou atirar no meu próprio pé, né? Porque meu filho está estudando fora, aí vai que ele tem um filho lá, ou vai que ele está nos Estados Unidos, também se naturaliza nos Estados Unidos para aproveitar algum cargo que ele teria que pegar. Peraí, mas se ele naturalizado e meu filho nasce lá, ele é americano, mas não é mais italiano? O que é isso? Aí meu neto vai vir me visitar aqui, vai ter que entrar por causa do pai? Não vai ter um passaporte italiano para entrar na própria casa? Peraí, né? Vê que a própria agora que, tipo, sabe? A realidade começa a bater, né? Então, calma, né? Como eu fiz vários vídeos aqui sobre os menores, né? E sempre pedindo, pessoal, se informem, não saiam correndo. Gente, eu via post de consulado, eu via a galera assim, ó, nossa, porque eu quero, porque eu quero. Eu fico muito triste, tá? Sinceramente mesmo, quando esses pais descobrirem o que eles fizeram com os filhos. Imagina uma criança dessa quando atingir a maioridade, for fazer alguma coisa na Itália e for pedir a certidão de nascimento dela no comune, e o comune fala, tu não tem certidão de nascimento porque tu não é italiano nato. Mas como que não? Não. O teu pai lá atrás, ou a tua mãe lá atrás, eles, não, até minto, né? Os teus pais, porque ambos os genitores têm que comparecer, eles vieram aqui e falaram que não queriam você e o sangue, queriam você naturalizado por benefício de lei. Entendeu? Como é que é o negócio? Pensa nisso, gente. Pensa nisso, tá bom? Então, peço a vocês que leiam a descrição do vídeo, tá? Porque eu botei muita informação, as vírgulas, que o pessoal às vezes fica em dúvida, está tudo na descrição. E os comentários estão abertos, fiquem à vontade. Um abraço, partiu e eu fui. Tchau!